Oi, oi! Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre ganhos. Quanto um consultor de RH ganha, Elis? Essa é uma pergunta clássica e hoje a gente vai trazer algumas informações importantes para a gente pensar a respeito disso e falarmos melhor, mais profundamente sobre isso também, tá bom? Meu nome é Elissandra D'Amato, eu sou psicóloga por formação, sócia proprietária da DMO Desenvolvimento Humano Empresarial, que é uma consultoria na área de RH, que atende empresas aqui da minha região e também algumas de todo o Brasil. E também sou fundadora do Instituto RH na Prática, que é uma empresa de cursos de capacitação para profissionais de recursos humanos. É possível ganhar quanto, Elis? Como que funciona a questão de preços de mercado, de precificação, quantos clientes eu consigo atender, enfim, como que eu faço isso, né, no meu dia a dia? Qual que é a melhor forma, a forma certa de fazer isso? Então, antes da gente entrar em valores em si, eu preciso contextualizar vocês sobre esses valores, contextualizar vocês sobre a precificação, que é, né, o método que nos permite receber o nosso dinheiro. Então, vamos lá. Se eu tô falando de ganhar dinheiro, significa que tem que ter um cliente me pagando. Esse cliente me paga o preço que eu precifico, que eu coloco daquele serviço. Se eu coloco o preço errado, esse cliente está me pagando, porém, às vezes eu tô no prejuízo, às vezes eu não ganhei lucro. Então, é muito importante a gente entender que precificar certo já é o primeiro pilar de você ter ganhos na sua consultoria. Porque não adianta nada você estar faturando 10 mil reais por mês, mas os seus custos são 9.500 reais. Então, enfim, você ganhou 500 reais nesse mês. Ou seja, o faturamento em si, o que entra não é unicamente o que importa. O quanto entra e se isso faz sentido relacionado ao que sai é que realmente importa e é essa a base importante da precificação. Então, se eu precifico errado, eu já não estou ganhando dinheiro. Se eu precifico errado, eu estou já colocando a saúde financeira do meu negócio em risco. Então, várias são as coisas que a gente pode fazer para colocar a saúde financeira do nosso negócio em risco. Inclusive, não ficar atento à gestão. Enfim, a gente falou sobre isso nas lives anteriores. Porém, a precificação é a base disso. Porque, como eu disse, é através da precificação que nós determinamos o quanto vai entrar de dinheiro na nossa consultoria. E é isso que, de fato, vai fazer com que eu consiga viver de consultoria, eu consiga pagar as contas e ter ali o meu prolabore. O que é prolabore, Elis? Vamos começar por aí, então? O maior erro que os consultores de RH cometem, e aí eu tô falando de consultores de RH porque é especificamente do que a gente está falando aqui, mas a gente poderia generalizar isso para basicamente todos os tipos de autônomos, né? Porque o consultor de RH, ele começa como um profissional autônomo mesmo, até ele chegar num ponto em que ele vai montar uma equipe. Isso demora, né, um tempo. E isso vai depender também do planejamento de cada um. Vai ter gente que nunca vai querer ter equipe, que sempre vai querer atuar como consultor autônomo e tá tudo bem. Agora, os autônomos, eles acabam cometendo um erro muito grave, que é não separar as suas contas pessoais das suas contas profissionais. Então, normalmente se recebe ali o dinheiro dos seus clientes, tudo na sua conta pessoal, ou você às vezes até tem uma conta separada para receber isso, mas acaba sacando tudo para sua conta pessoal para pagar suas contas pessoais. Enfim, vira essa bagunça aonde eu não sei mais o que é dinheiro da empresa, o que é dinheiro meu. Eu pago as contas da minha casa com o dinheiro que entra da empresa e depois quando eu preciso investir na empresa eu tiro do meu dinheiro pessoal e aí vai virando essa confusão. Essa confusão é o que faz com que a gente perca o controle. A gente não tem mais controle, a gente começa a não ter clareza de quanto dinheiro realmente a empresa tem, de quanto eu posso investir, de se eu tô tendo lucro mesmo ou não, se o meu fluxo de caixa está saudável. Enfim, todas essas questões precisam ser primeiramente organizadas em uma questão de lógica para eu conseguir vivenciar o financeiro da minha empresa da melhor forma possível.
Começa, então, por você definindo o seu prolabore. Então, na verdade, o que a empresa ganha é diferente do que você ganha. O que a empresa ganha não é necessariamente o que você está ganhando. Então, a empresa pode estar ganhando ali 12 mil reais por mês, mas você tem o seu prolabore de 8 mil reais. Você vai tirar 8 mil reais da empresa, que é o seu salário, é o quanto a empresa te paga de salário. Então, é o valor fixo mensal que você vai retirar da empresa para as suas contas pessoais, para a sua vida pessoal. O resto fica na empresa. Por quê? Porque é importante a empresa ter um fluxo de caixa, né? Ter ali dinheiro em caixa, ter investimentos. Então, vai chegar um momento em que você vai precisar investir em um site melhor, vai chegar um momento em que você vai precisar investir, sei lá, sabe, em uma internet melhor, comprar um notebook melhor. Vão ter investimentos ao longo da sua jornada. E esse dinheiro tem que sair do dinheiro que está na empresa. Então, claro que no começo vai ser bem difícil isso acontecer, porque no começo a gente sempre começa mais devagar, ganhando menos e basicamente a gente também vai tirar um prolabore menor. Porém, vai chegar um momento em que nós vamos estar tirando o prolabore ideal, que é o salário ideal que eu quero ter dessa minha consultoria. E aí eu consigo separar então o que a empresa está ganhando, a empresa ganha 12, 15 mil reais por mês e eu ganho 8 mil reais por mês. Esse restante fica lá para reinvestir, para ter uma emergência, caso seja necessário, para criar um caixa bacana ali, para se no outro mês, por exemplo, se eu ficar um mês sem faturar tão bem, eu adoecer, querer tirar uma férias e não, por exemplo, faturar tanto em um determinado mês, ter ali o caixa para poder cobrir as despesas da consultoria e o meu prolabore, para o meu prolabore não faltar, ok? Então, esse é um princípio que é muito negligenciado pelos autônomos e é por isso que a maior parte dos autônomos ficam com essa sensação de montanha-russa. Eles empreender uma montanha-russa, tem mês que eu ganho dinheiro, no outro mês eu não ganho, aí tem mês que eu pago as contas, no outro mês eu já tô devendo. Essa montanha-russa não é normal. Essa montanha-russa não é normal, tá bom? Se você está vivendo assim, é porque você não está conseguindo planejar o financeiro da sua empresa da melhor forma possível. Você não está tendo uma consciência de planejamento financeiro, de planejamento de metas de faturamento, de alinhamento de gestão do seu negócio, para que você consiga tirar um valor fixo mensal, né? Começando, obviamente, com menos e indo aumentando isso ao longo do tempo até que você chegue no seu valor ideal, ok? Maravilha! Já começa por aí só uma reflexãozinha que eu quis trazer para a gente entender que nós vamos estar falando aqui durante essa live de prolabore. A gente vai estar falando do seu salário, tá? Então a consultoria, ela vai estar faturando mais do que isso para que você consiga tirar o seu salário. Lembrando que nós falamos na live de sexta-feira sobre o custo de um negócio de consultoria e a gente viu que a consultoria é um tipo de negócio chamado de asset light. O que é o asset light? É aquele tipo de empresa enxutinha. Vamos chamar assim, apelido carinhoso. Enxuto, só gasta realmente o que precisa. Você não tem funcionário, você não precisa de escritório. Então, os seus custos da consultoria são muito baixos, o que significa que o tanto que a empresa vai estar faturando com o seu prolabore vai ser próximo. Diferente de outros negócios que você precisa, às vezes, faturar 3 vezes mais para poder cobrir todos os custos, ter o lucro, enfim. Porque os custos do negócio são grandes. Tem muito funcionário, tem folha de pagamento, tem escritório lindíssimo, com energia caríssima, com aluguel caríssimo. Enfim, os custos são altos. Diferente do nosso negócio, que os custos são bem enxutos, são poucos. O que significa que o faturamento sempre vai estar muito próximo do que a gente deseja ganhar. Partindo então para a precificação. Então, Elis, qual que é a forma certa de se cobrar? Então, eu trouxe aqui uma foto para nos ajudar a entender melhor. Então, nós temos aqui o preço, que é o preço que você vai cobrar aí do seu cliente. O que está dentro desse preço, Elis? Bom, dentro desse preço, a gente tem que considerar os custos. E aí, dentro de custos, existem os custos que são fixos e os custos que são variáveis. Qual que é a diferença disso?
Um custo fixo, ele é aquele que existe independentemente de você ter cliente ou não, independentemente daquele serviço acontecer ou não, esse custo ele vai continuar. Então é a sua internet, é o seu celular, entendeu? É a conta de luz, essas coisas que todo mês vem, todo mês. Se você for um MEI, se a sua empresa for MEI, é a taxa do seu MEI que tá ali vindo todo mês. Então, são aqueles custos fixos. Eu tendo cliente ou eu não tendo cliente, eu tendo 10 clientes ou eu tendo um cliente, não muda, ok? Agora, os custos variáveis, que são os custos daquela venda em si, então eu só tenho esse custo se esse cliente fechar. Eu só tenho esse custo com esse serviço. Se eu não for executar esse serviço, eu não tenho esse custo. Como, por exemplo, se você não for um MEI, se você já for um simples, aonde o imposto é pago em cima do valor da nota fiscal emitida, então você só vai pagar imposto se você executar o serviço. Se você não executar o serviço, você não vai pagar imposto. Então já entra esse tipo de imposto aqui no custo variável, se você não for MEI. Agora, entra também taxa de cartão, como por exemplo, vamos supor que você fechou com esse cliente que ele vai pagar no cartão de crédito. Vamos supor que você mandou um link para ele do PayPal ou não sei, do PagSeguro, ele fez o pagamento e aí tem a taxa que o PayPal, o PagSeguro ou a operadora do cartão de crédito vai cobrar por ter passado no cartão. Esse custo só acontece se você fechar aquele cliente, senão ele não é um custo que existe. Então ele entra aqui em custo variável. Insumos que talvez você precise necessariamente para aquela venda. Então vamos supor que você dê brindes para os seus clientes. Então você só gasta com brinde se você fechar o cliente. Se você não fechar aquele cliente, não tem brinde. Então é um custo variável. Combustível, eu vou para essa empresa para executar esse serviço 3 vezes, nessas 3 etapas. Então eu vou colocar o custo do meu combustível, ou da minha passagem de ônibus, ou do valor do meu Uber, de ida e volta, ok? Que é um custo variável, é um custo que só existe se eu fechar esse cliente. Se eu não fechar esse cliente, eu não vou pegar Uber para lugar nenhum, eu não vou dar brinde para ninguém, eu não vou pagar imposto em cima, por exemplo, se eu for um simples ou uma ME, enfim. O que é importante você pensar aqui? Que esses custos têm que estar dentro do seu preço. O que costuma acontecer? A gente coloca um preço, bola de cristal, vou cobrar R$2.000. E a gente não sabe se esses R$2.000 vão cobrir os nossos custos, se vai dar lucro, porque também trabalhar de graça só cobrindo o custo ninguém deseja, né? E por isso, o outro ponto aqui do nosso preço é o lucro. Então, se eu penso só nos custos e eu só repasso os meus custos para o meu cliente, eu estou trabalhando de graça, né? Eu não estou perdendo dinheiro, mas eu também não estou ganhando. Eu estou repassando os meus custos para o preço do meu serviço, mas eu não tive lucro. Então, enfim, não faz sentido essa precificação. Por isso, tem que estar embutido no preço do meu serviço os custos e também o lucro que eu desejo. Esse lucro que eu desejo, ele vai mudar ao longo do tempo. Eu posso começar ali no meu começo, eu posso almejar um lucro menor para conseguir fechar mais clientes, fazer o meu nome, né? Para conseguir brigar mais na precificação com os concorrentes. E depois eu vou aumentando o meu lucro. Não, agora o meu ideal é chegar num lucro de 20%, de 30%. Eu vou jogar isso, né, em cima da minha precificação ao longo, né, de uma jornada, mudando esse valor a partir do momento que fique bom para mim. Outra coisa que é custo do negócio, tá vendo aí o que tá no custo do negócio? Prolabore. O seu salário é um custo fixo, independentemente se vai ter cliente naquele mês, se não vai ter, se vai ter 10 clientes, se vai ter um. O seu salário é um custo fixo para o negócio, por isso ele tem que estar incluído na precificação. Tá vendo como a gente erra de precificar errado? É por isso que a gente não consegue tirar dinheiro pra gente, é por isso que fica essa sensação de montanha-russa, porque a gente não precifica certo, pelo menos a maior parte das pessoas não. Então, no seu cálculo, precisa estar considerando todos esses pontos. Ele significa que eu vou colocar o custo completo aqui do meu negócio? Claro que existem fórmulas, né? Esse custo fixo, que é, por exemplo, do meu aluguel, ou da minha luz, ou de um funcionário, do meu prolabore, ele não vai ser todo jogado num cliente só. Ele vai ser dividido ali em vários clientes ao longo de um tempo, né? Ao longo do mês, isso vai ser diluído nos meus serviços. Então, é por isso que é importante, enfim, vocês entenderem que existe uma forma
certa de se fazer isso, mas o que eu quero que vocês considerem é que a maior parte dos serviços são precificados errados. Então, entendendo como precifica, vocês vão entender melhor aí tudo que eu vou falar daqui para frente. Além disso, quais são os componentes, então, resumindo, que estão envolvidos em uma precificação? Lembrando, nós temos então os custos fixos e variáveis, nós temos o lucro, que precisa existir, senão eu estou trabalhando de graça, e o mercado. Então, se eu fiz ali um cálculo dos meus custos e mais o lucro e está dando abaixo do valor do mercado praticado na minha região, opa! Então, eu vou cobrar um pouco mais, vou aumentar o meu lucro aqui, porque o mercado comporta. Porque o mercado da minha região comporta isso, as pessoas pagam mais do que isso. Ou o contrário, não, os meus custos mais o meu lucro tá dando acima do valor praticado pelo mercado na minha região. Então eu preciso reconsiderar. Será que os meus custos estão muito altos? Tem alguma coisa que eu posso cortar dos meus custos fixos? Alguma coisa que eu não preciso incluir aqui nos meus custos variáveis? Será que eu tiro esse brinde? Será que eu diminuo um pouco o lucro desse serviço nesse primeiro momento? É o momento de analisar, ok? É o momento de analisar porque o mercado influencia. E é por isso, tá, gente, que é muito subjetivo. Vocês vão ver quando eu começar a falar de valores, é muito subjetivo, porque depende do mercado de cada região. Tem mercados que se cobra mais, mas também o custo de vida é maior. Tem mercados que se cobra menos e o custo de vida é menor. Tem mercados que praticam aí valores diferentes. Eu vou trazer umas médias aqui para vocês, lembrando que isso sempre vai variar, porque o mercado, ele está aqui influenciando diretamente no preço. Tá vendo essa interseção aí no meio? É o preço. É um conjunto entre o mercado, os custos e o lucro. É aí que se tem um preço que de verdade é assertivo, de verdade é saudável para o meu negócio e vai me permitir crescer de uma forma sistemática. Lembrando que tem uma outra coisa muito importante que influencia aqui nessa questão do seu preço. Elis, e se eu fizer tudo isso, os meus custos e o meu lucro, e der um valor acima do praticado pelo mercado, ou um pouquinho acima? Existe sim formas de você cobrar acima do mercado. Hoje, particularmente, a minha consultoria aqui na minha região, ela cobra valores acima do valor do mercado da minha região. Mas por que nós chegamos até esse momento, até esse patamar em que nós conseguimos cobrar valores acima do praticado pelo mercado da nossa região? Por conta de alguns fatores importantes que influenciam diretamente também na percepção de valor que esse cliente vai ter do que você faz. Muitas das vezes a gente está disposto a pagar mais por algo que a gente sabe que a gente encontra por menos, porque a gente vê o valor que aquele mais que a gente vai pagar vai nos dar. Então tudo bem, eu consigo comprar um celular mais barato que o iPhone, que talvez vai me dar as mesmas funcionalidades, mas eu pago mais sabendo que eu vejo valor nesse mais que eu vou estar pagando. Isso acontece em absolutamente tudo que a gente consome no nosso dia a dia. A maior parte das vezes você vai perceber que tem coisas que você se convence que vale a pena investir mais, mesmo sabendo que tem como você conseguir por menos. Porque aquele mais te dá uma percepção de maior valor daquilo que você está adquirindo. Ele te faz ganhar alguma coisa, te faz economizar tempo, ou te faz economizar dinheiro, ou te faz, sabe? Então, a percepção de valor é o seguinte: o seu cliente ele vai ter a percepção de valor, ou se você mostrar para ele que ele consegue diminuir custos do negócio dele, aumentar o lucro do negócio dele, diminuir tempo que ele despende para aquilo hoje, ou seja, facilitar a vida dele de alguma forma e garantir resultados. Então, isso é percepção de valor, ok? Quanto mais você consegue passar a percepção de valor do que você faz para o seu cliente, mais você consegue cobrar. Só que essa percepção de valor, ela vem principalmente do diferencial. E a gente falou sobre diferencial nas lives. Qual foi a live que a gente falou sobre diferencial? Se eu não me engano, foi na primeira live onde nós falamos sobre a prática, né, o cenário prático mesmo de um consultor de RH, acho que eu falei sobre diferencial. Porém, recapitulando coisas aqui que te ajudam a aumentar, né, esse escopo do seu preço ao longo do tempo. Autoridade e reconhecimento no mercado, então vai chegar um momento em que você vai ter
uma autoridade. E não necessariamente significa que você vai ter nome, que você vai ser muito conhecido. Não, mas você vai ter a autoridade de dizer, olha, eu tenho outros clientes que pagaram isso, eu fiz isso em outras empresas e sei que isso é diferenciado, ou seja, você vai ter um reconhecimento no mercado, de um histórico por trás de você que respalda que aquilo que você está vendendo realmente é muito melhor do que se encontra por aí. Além disso, você vai ter resultados comprovados. Com o tempo, você vai ter clientes que já passaram por você para comprovarem que aquele resultado que você está prometendo, ele é real. Para dar depoimento, para poder conversar com esse potencial cliente e dizer, não, eu indico, realmente isso aconteceu aqui dentro. Ter cases de sucesso. Resultados comprovados, isso aumenta também aí a capacidade de você poder cobrar mais. Além disso, depoimentos, né, do seu trabalho, que é parte dessa questão dos resultados comprovados, e o diferencial. O diferencial de serviço não é simplesmente você executar um trabalho bem feito, porque isso é o mínimo, né? É o mínimo esperado, é você fazer algo bem feito com qualidade. A gente está falando aqui de um diferencial de verdade, um diferencial de metodologia. E eu até citei para vocês que o meu diferencial, e é inclusive o diferencial que eu ensino para os meus alunos, é executar os seus serviços em cima da gestão de pessoas por competências. Nós vamos dar alguns spoilers sobre isso já quando eu falar sobre os serviços em si, tá? E eu quero começar falando aqui com vocês sobre, então, médias de preço de mercado para alguns serviços. Eu não trouxe todos os serviços aqui. Por que eu não trouxe todos os serviços? Porque, enfim, a gente abriria aqui um leque muito grande e acabaria fugindo um pouco da proposta, que é de você entender como você pode construir essa sua atuação. Então, eu trouxe serviços que eu chamo de porta de entrada. Os serviços de porta de entrada, eles são aqueles mais simples de ser executados, mais rápidos de serem executados, mais fáceis de serem executados por você que talvez ainda não tenha uma experiência prática. Então, começar por eles é super inteligente, é simples de você seguir um passo a passo, um método e você conseguir implantar. Além disso, tem uma saída, uma liquidez maior. Como assim, Elis? É mais fácil dos clientes comprarem, porque eles são mais acessíveis, eles são normalmente aqueles que as empresas elas entendem que precisam daquilo, são serviços mais fáceis de você vender. Por isso, são serviços porta de entrada, que é a forma de você entrar naquele cliente, mostrar para aquele cliente que você sabe fazer o que você está dizendo que sabe fazer, mostrar o resultado que você prometeu para ele, entregar até mais do que ele imaginava, causar um efeito uau nele de, poxa, isso aqui foi muito bem executado, olha esse resultado que incrível, e você depois oferece serviços mais complexos para essa mesma pessoa, para esse mesmo cliente, ok? Então, é esse, né, o jogo que funciona muito bem. Então, eu vou trazer aqui essa informação dos serviços porta de entrada para vocês. Descrição de cargos é um serviço porta de entrada. Descrição dos cargos é literalmente você conseguir organizar a estrutura de cargos e salários de nomenclatura de cargos e de atividades de cargos daquela empresa, não envolve salários, para aquela empresa, hierarquia, nomenclaturas e atividades. Deixar a casa organizada, é entender se tem duas pessoas fazendo a mesma coisa com cargos diferentes, entender se tem uma pessoa que tem um cargo de liderança, mas na verdade as atividades são operacionais, entender se tem alguém, dois cargos diferentes fazendo a mesma coisa, repetindo, ou ainda uma coisa que deveria estar sendo feita e ninguém está fazendo, ou um cargo errado está fazendo, era para ser de outro cargo, enfim. Essa baguncinha que normalmente acontece em empresas que não têm essa organização de um documento que registra de fato o que aquele cargo faz. Quais são as atividades daquele cargo? Além disso, a gente tem aí uma organização de hierarquias e nomenclaturas. Às vezes a gente tem cargos com o mesmo nome, mas que na verdade executam coisas completamente diferentes, ou seja, não são os mesmos cargos. Organizar esses nomes desses cargos. Um gerente que não devia ser gerente, devia ser diretor, um assistente que devia estar como analista, alguém que se chama assistente administrativo, que é super genérico, que na verdade é um DP e pode especificar melhor sobre isso, ou seja, organizar as nomenclaturas, as hierarquias e as atividades. Isso, gente, basicamente, assim,
são poucas as empresas, são as empresas mais estruturadas que têm isso. E a gente sabe que a maior parte das empresas do nosso país são empresas de pequeno, indo ali para médio porte, que ainda não tiveram oportunidade de organizar nesse nível de detalhe. Isso faz com que elas cresçam de uma forma desestruturada, desorganizada. Eu já vi empresas super consolidadas, já tive clientes, inclusive aqui na minha região, que são empresas de nome, empresas tradicionais de muitos anos, que tem nome, é grande e que não tinha descrição de cargos ainda. Imagina só como que a coisa era, uma rotatividade gigante, aquele problema, aquela bagunça. E a empresa está funcionando porque o produto era muito bom. E assim vai. Muitas empresas funcionam desse jeito. Então, a descrição de cargos, ela é um ótimo serviço para você oferecer como porta de entrada e é simples de você seguir um passo a passo estruturado para fazer. Qual que é o grande diferencial nesse serviço que eu ofereço para os meus clientes e que eu ensino os meus alunos a oferecerem dentro da visão da gestão por competências? Dentro da descrição de cargos, eu também incluo, além de descrever as atividades do cargo, eu entrego para o meu cliente o documento também com as competências mapeadas. Com certeza, muitos de vocês talvez não viram ainda, alguns já, mas o mapeamento das competências comportamentais e técnicas, ela é feita em cima das atividades do cargo. Então, a gente precisa das atividades do cargo para fazer esse mapeamento. Então, eu aproveito que nós já estamos nesse processo de descrever as atividades do cargo e já entrego para a empresa as atividades dos cargos, as nomenclaturas arrumadas, as hierarquias ajeitadas e ainda as competências de cada cargo mapeadas. Competências comportamentais e competências técnicas. Esse é o diferencial. Aqui na minha região, basicamente eu não conheço outra consultoria que entregue esse serviço com esse diferencial da gestão por competências. E é aí que entra a diferenciação do meu serviço, que por isso ele cobra um pouco, ele custa mais do que os outros. Porque ele tem uma coisinha a mais? Não, é uma coisinha que gera resultados a mais. É uma coisinha que permite à empresa, no momento de contratar, no momento de desenvolver, entender quais são as competências essenciais para aquele cargo. Isso traz assertividade para o recrutamento, traz assertividade para a mudança de promoção dentro da empresa, traz assertividade para desenvolvimento de treinamentos, ou seja, traz assertividade na avaliação daquele colaborador, eu consigo avaliar melhor se ele tem aquelas competências técnicas e comportamentais mesmo. Ou seja, eu trago para a empresa uma ferramenta claríssima do que ele tem que esperar de cada cargo, não só de atividades, como também de competências comportamentais e técnicas. É extremamente estratégico para o negócio. Esse tipo de serviço, a gente consegue cobrar aí, lembra que eu estou falando, tá? De média, de uma forma bem genérica, porque depende do seu mercado e também depende de outros fatores que nós vamos ver. Entre 5 mil até 15 mil você consegue cobrar aí uma descrição de cargo muito bem feita. Lógico que você consegue cobrar mais do que 15 mil, dependendo do que acontecer, e às vezes vai custar um pouco menos de 5 mil, dependendo de alguns fatores, como, por exemplo, quantidade de cargos. Então, se o trabalho é descrever atividades de cargos, quanto menos cargos a empresa tem, menos trabalho eu tenho, menos horas eu gasto, ok? Mais simples é esse trabalho para mim. Então, a quantidade de cargos da empresa vai influenciar. Elis, mas você disse que não é para precificar por número de cargos, e realmente não é. Mas dentro da sua precificação, você vai colocar a quantidade de horas que você vai gastar para executar aquele trabalho. Você precisa entender a quantidade de tempo que você vai gastar. E aí, a quantidade de tempo que você vai gastar vai depender da quantidade de cargos. Então, se eu sei que eu descrevo ali em média, cada cargo demora 1 hora para eu realmente deixar essa descrição bem feita, para eu ir contatar o líder, para eu entender mais, para o líder me devolver isso preenchido, para eu corrigir, enfim, tem a técnica de se fazer isso. Então, eu entendo que mais ou menos 1 hora por cargo eu gasto na minha parte. Por isso, se tem 50 cargos, eu vou calcular que eu gasto em média 50 horas para fazer esse processo das descrições. E assim vai. Então, a quantidade de cargos, ela sim influencia diretamente na quantidade de trabalho que eu vou ter. E quanto mais trabalho eu tenho, quanto mais horas eu gasto, mais tem que custar o meu serviço, senão ele não vai cobrir os meus custos, que o meu tempo é um custo, ok? Então, entre 5 e 15 mil, vocês veem aí que é um bom
preço a se cobrar e as empresas estão dispostas. E por quê? Porque isso muda a vida da empresa, dá água para o vinho. Depois que a descrição de cargo está feita, existe ali por si só um benefício de organização interna, de clareza do que eu devo cobrar, de aumento de produtividade, que esses colaboradores eles entendem o que faz parte do escopo deles e o que não faz, o que é esperado deles de verdade, de melhoria na gestão dos líderes, porque eles entendem melhor como distribuir as atividades na equipe, o que ele deve cobrar de cada um. Por si só, já traz um aumento de efetividade nas entregas das pessoas. Então, é algo extremamente relevante e estratégico e que, seguindo um passo a passo, é possível de você implantar mesmo sem experiência prática. Identidade organizacional. O que é identidade organizacional? É um outro serviço porta de entrada que compõe ali você fazer para a empresa, mapear junto com essa empresa a missão, visão e valores dessa empresa. Ou seja, essa cultura, né, esse olhar de cultura, formalizar essa cultura para que engaje os colaboradores. Não é para ser algo bonito que fica na parede. Então, se a gente for olhar dessa forma, mesmo as empresas que já têm missão, visão e valores definidos, eles são potenciais clientes nossos para redefinir a sua identidade organizacional, porque a maior parte dessas empresas que possuem missão, visão e valores, que já é o mínimo, já é a menor parte das empresas, elas não têm isso de fato executado, elas botaram ali umas frases bonitas quando criaram a empresa, depois nunca mais olharam. E aquilo nem é o que acontece na prática mesmo, enfim, não engaja os colaboradores, não tem nenhum tipo de vínculo com a cultura, é simplesmente algo que está ali aleatório. Esse tipo de situação não é identidade organizacional e é esse o nosso trabalho. É identificar de fato qual é mesmo a missão daquela empresa, qual é de fato a visão, qual realmente são os valores daquela empresa, para difundir isso em forma de cultura para esses colaboradores, para que eles se engajem e se movimentem e de fato participem desse processo, né? Que eles abracem essa causa e entendam, né, o propósito da empresa por trás de tudo que eles fazem. E isso é muito importante. Isso gera engajamento, gera aumento daquela sensação de dono, né, que é uma competência organizacional importante, de se doar, de entender o que o trabalho dele impacta numa questão de valor organizacional, que algum tipo de decisão não é tolerável pela empresa. Norteia de fato o que a empresa quer e ainda direciona todo mundo em direção ao mesmo objetivo. Então, se eu tenho clareza de onde a empresa está indo, se a visão da empresa é daqui tanto tempo atingir tal resultado, todo mundo tem ciência disso. Então, o trabalho de todo mundo vai ser direcionado para aquela visão, dentro daquela missão e com aqueles valores. Isso é direcionamento. É fazer com que as pessoas, elas consigam contribuir para alcançar os objetivos estratégicos da empresa a médio e a longo prazo. Isso é extremamente estratégico e o diferencial que eu ofereço para os meus clientes e que eu ensino os meus alunos a oferecerem para os clientes dentro da gestão de pessoas por competências além de entregar missão, visão e valores, eu também entrego o mapeamento das competências organizacionais. De novo, lá na descrição de cargo a gente falou de competências comportamentais e técnicas de cada cargo, e aqui eu tô falando das competências organizacionais, que são aquelas esperadas de absolutamente todos os cargos, desde o mais operacional até o mais estratégico da empresa, porque pressupõe cultura, porque pressupõe algo que alinha a visão. E por isso eu também mapeio em cima da missão, visão e valores quais são as competências organizacionais imprescindíveis para aquela empresa. Isso faz com que a empresa consiga avaliar os seus colaboradores em cima dessas competências, se eles realmente estão alinhados com cultura. No momento de recrutamento, alinhar se esse possível futuro colaborador está alinhado com a cultura da empresa, que ele pode ser um ótimo candidato, mas não está alinhado com a cultura, ele não vai conseguir se encaixar. Enfim, então eu também entrego isso como diferencial do meu trabalho e com certeza você pode aprender a fazer isso também no seu trabalho. Eu coloquei aqui que dá para
oferecer aí um serviço de identidade organizacional de 2 até 5 mil reais, dependendo, né, de como vai ser que você quer entregar isso, quantas pessoas, quantos líderes vão ter ali num comitê para ajudar a fazer isso acontecer, quantas horas você vai se dedicar a isso, se já existe missão, visão e valores prontos e é só redefinir, ou se é criado o absoluto zero, enfim. Vai depender de mercado, de cada região também, mas essa é uma média, até 5 mil reais, às vezes até um pouco mais é possível cobrar aí por esse serviço. Lembrando que sempre é o tempo que você vai despender para essa execução é que de fato vai te nortear, tá? Recrutamento e seleção é outro serviço porta de entrada para você oferecer para o seu cliente. Ele tem ali uma vaga, ele precisa contratar alguém, ele terceiriza isso para você e você executa todo o processo de recrutamento e seleção. Esse ponto é muito difícil a gente dizer quanto cobrar, porque vai depender muito da vaga, né? Se é uma vaga mais simples, que vai despender menos tempo da sua possibilidade de tempo, ou seja, vai te custar menos tempo, ou se é uma vaga muito estratégica, uma diretoria, que vai te custar mais tempo. Mas vamos dizer aí, entre R$ 500, uma vaga bem operacional, mais simples, até ali R$ 10 mil para uma vaga mais estratégica. Claro que dá para cobrar até mais do que isso, se você, por exemplo, pegar um cargo extremamente estratégico, um diretor que ganha R$ 50 mil de uma empresa grande, mas a gente não está falando aqui sobre essas exceções, a gente está falando de uma média de mercado. Eu, particularmente, não pego mais cargos operacionais, então nossa média de cobrança de cargos começa ali nos 2 mil. É muito raro a gente cobrar por uma vaga menos do que R$ 2 mil e a gente normalmente chega ali a 5 mil, a 8 mil, a 7 mil, porque a gente pega vagas ali de gerência, de direção, de coordenação, de analista, ok? E isso, de novo, vai depender da sua região, vai depender também da quantidade de tempo, né, que você vai despender para aquilo. Lembrando que aqui a gente também oferece um diferencial. A gente oferece o recrutamento e seleção por competências, dentro da visão da gestão por competências. Então, a gente pega ali com o gestor quais vão ser as atividades daquele cargo, nós mapeamos as competências comportamentais para aquele cargo, as competências técnicas, nós criamos e fazemos as perguntas por competências, que é uma técnica que existe para a entrevista. A gente faz uma entrevista por competências, aplica uma etapa de testes, que normalmente é o DISC, e a gente ainda elabora um parecer completo desse possível candidato, e por isso a gente tem um grande diferencial, que é essa análise em cima da técnica de entrevista por competências. Por isso, a gente sim tem esse grande diferencial que normalmente as consultorias não querem fazer isso porque dá mais trabalho de fato, só que a gente tem uma taxa de reposição, ou seja, essa pessoa dá errado e eu tenho que repor, é praticamente zero, tá? A nossa taxa de reposição, ou seja, a gente tem um índice de assertividade quase de 100% nas vagas que nós fazemos. Claro que sempre tem uma exceçãozinha ou outra por conta de alguma coisa que foge do nosso controle, porém, dentro da nossa análise, a gente tem uma assertividade muito acima da média das outras consultorias e é isso que o nosso cliente vê no final das contas e é por isso que ele está disposto até a pagar um pouco mais. Por isso o diferencial é muito importante. Porque para ele custa dinheiro uma pessoa entrar e não dar certo, porque ele, enfim, tem todo um custo de rotatividade para a empresa que não é só o que ele está pagando para a gente e a gente faz o cliente entender isso, que ele gastando um pouquinho mais para contratar certo, ele está na verdade economizando dinheiro com todo esse custo de rotatividade que ele vai ter para contratar alguém para substituir. Análise de perfil é outro serviço porta de entrada que dá para você executar. E que dá para cobrar aí entre R$500 uma análise de perfil até R$1.500, R$2.000 uma análise de perfil, dependendo do patamar que você tá, da autoridade que você tem e do mercado que você está inserido. Eu estou falando de uma avaliação de perfil, que é de uma pessoa. Ou seja, o que é uma avaliação de perfil? É eu aplicar ali um DISC, é eu corrigir, eu colocar aquilo num laudo bem bacana, eu sentar com essa pessoa e dar um feedback de quais são os gaps, quais são os pontos fortes, é eu planejar ali com aquela pessoa um plano de desenvolvimento individual, entregar isso prontinho para ela ter isso pronto para a vida dela. Normalmente a gente oferece isso para líderes da empresa ou para colaboradores mesmo que a empresa queira
desenvolver nesse sentido de avaliar o perfil, entender quais são os gaps, entender mais, desenvolver essa pessoa. Normalmente a gente pode aí oferecer inclusive um pacotão para todos os líderes da empresa e aí a gente vai cobrar em média esse preço R$500 a R$1.500 por avaliação. Lembrando que quanto mais você fecha, mais desconto dá para você dar porque você está fechando algo em grande escala, ok? Porém, normalmente é esse o preço cobrado e por isso é um ótimo serviço para você executar. Diagnóstico organizacional. Diagnóstico organizacional é aquele famoso serviço de check-up, né? É onde você vai olhar ali o que está acontecendo dentro daquela empresa. Aplicar uma pesquisa nesses colaboradores que vão avaliar 6 aspectos importantes de dentro da empresa para ter a opinião deles, para poder passar para a empresa um plano de ação, uma sistemática, um relatório do que está acontecendo nessas vertentes dentro da empresa que ele pode não estar vendo. E aí, em cima desse plano de ação, você pode inclusive oferecer novos serviços para poder cuidar de algumas coisas que você identificou. Então, se você identificou que está com alta rotatividade, você pode propor uma melhoria no recrutamento, você pode propor, se você perceber que o problema talvez está relacionado com a liderança, propor um treinamento de líderes, enfim, ainda dá para você encavalar aí outros serviços depois do diagnóstico organizacional, por isso ele é tão estratégico, tá? O diagnóstico organizacional você pode começar aí cobrando normalmente por volta de R$5.000 e ele pode chegar aí até R$15.000, dependendo da quantidade de cargos, porque o diagnóstico organizacional você precisa entrevistar, aplicar questionário nos colaboradores. Então, quanto mais colaboradores a empresa tem, maior vai ter que ser a amostra de colaboradores que vão participar da sua pesquisa, porque você precisa de uma amostra grande para ela ser de fato relevante, para sua pesquisa ter dados que são verdadeiros, que realmente condizem com a opinião da maioria, tá? E por isso, quanto mais pessoas tem na empresa, mais trabalho você vai ter para fazer o diagnóstico, tabular, e mais tempo você vai gastar. Então, por isso varia de empresa para empresa. Mas acho que já deu para ter uma ideia aí de médias, né, de preço que dá para cobrar. Eu quero finalizar aqui com vocês trazendo algo que eu sempre trago para os meus alunos, que é a importância de você ter meta. Então, independe, tá? Aqui, você entendeu como precificar, você entendeu mais ou menos média de serviço, enfim. Já deu para você perceber que é um negócio com grande potencial de ganho e que é possível você fechar esses serviços que são porta de entrada, hein? Olha que eu nem falei dos mais complexos, que você consegue cobrar bem mais do que isso. A questão que eu quero trazer aqui para vocês é a importância de você ter meta. O que é a importância de você ter meta? É você saber que você quer um Prolabore de R$10.000. Eu coloquei aqui essa meta, tá? Nesse exemplo, que a minha meta é chegar a um Prolabore, a um salário de R$10.000 com a minha consultoria. Se a minha intenção é chegar a um salário de R$10.000 com a minha consultoria, eu preciso criar submetas até eu chegar lá. Não adianta eu ter na minha cabeça, meu Prolabore ideal é 10.000. E aí eu não entendo quais são os degraus, os passos que eu tenho que dar para chegar nesses 10.000. Então eu preciso começar criando metas para o próximo passo. Qual é o próximo passo? E depois disso, o próximo. E depois disso, o próximo. Até eu conseguir os 10.000. Eu coloquei aqui algo que eu sempre trabalho com os meus alunos, que é o possível. Isso aqui é possível para absolutamente qualquer um que coloque em prática tudo que eu vou ensinar para vocês, que eu estou ensinando para vocês durante esses dias e que vai ter no nosso evento Mundo RH Consultor, que vocês vão entender que existe uma forma certa de se fazer as coisas, de gerir a sua empresa, de divulgar o seu trabalho, de executar o seu serviço. E que se você leva isso a sério e faz da sua consultoria ela profissional de verdade, não uma coisa amadora que você está copiando o que os outros estão fazendo ou está levando com a barriga, não, uma coisa profissional de verdade. Isso aqui é o possível de você conseguir depois de 1 ano da sua consultoria, começando do absoluto zero, tô falando do zero mesmo, Elis, tô indo para aprender tudo do zero, até executar o serviço. Maravilha, começando do zero, o possível é que você consiga, dentro de 1 ano, atingir a sua expectativa de Prolabore de salário de R$10.000.
Inclusive, é isso aqui que eu alinho com os meus alunos, a importância deles criarem suas próprias metas. Elisa, eu quero conciliar, eu só tenho um tempinho livre, não quero viver disso. Então, a sua meta vai ter que ser menor do que isso, porque você não vai ter todo o seu tempo para dedicar a isso, não vai ter todo o seu tempo para pegar clientes, ou seja, você vai criar as suas metas realistas em cima do que de verdade você quer, tá? Do que de verdade você quer. Esses 10 mil aqui que eu coloquei dentro de 12 meses, é possível você conseguir, inclusive sozinho. Até esse patamar aqui de 10 mil, você não vai ter precisado ainda de equipe para te ajudar, tá? A não ser que você queira, mas não é necessidade. Então, até você chegar no seu patamar de 10 mil, você ainda vai estar conseguindo executar isso como um profissional autônomo, com custos bem enxutos, sem precisar pagar ninguém. E depois disso, você vai ter essa mentalidade de entender se eu quero alavancar isso, crescer mais e aumentar a equipe, que foi o que aconteceu com a gente aqui. Quando a gente chegou nesse patamar, a gente decidiu aumentar a equipe, contratar pessoas. Nós nunca decidimos ir para escritório, até hoje nós funcionamos home office, as nossas consultoras trabalham das casas delas. Então você vai entendendo ao longo do tempo o seu modelo de negócio e vai entendendo também o quanto você quer pisar no acelerador. Hoje, por exemplo, eu e minha sócia decidimos que nós não vamos mais pisar no acelerador. Nós temos fila de espera, sempre alguém procura a gente para fazer orçamento, a gente não tem mais vagas para esse ano, não tem como a gente pegar mais clientes esse ano, porém, foi uma escolha nossa. A gente poderia abraçar todas essas pessoas se a gente aumentasse a equipe, enfim. Mas a nossa escolha aqui, a gente chegou no patamar que a gente queria, na quantidade de trabalho que a gente queria, na quantidade de prolabore que a gente queria. E sabemos que aumentar a equipe também aumenta o trabalho, também aumenta as responsabilidades, também aumenta o tempo que a gente tem que despender. E a gente entendeu que essa é a nossa meta aqui pra gente estar perfeito para o que a gente deseja. Então você vai ter também esse momento, talvez, de entender qual é a sua meta, mas você precisa fazer a sua meta. Você precisa entender isso. Inclusive, tá? Como eu disse que é possível, pode ser que você consiga isso antes, pode ser que você consiga isso um pouco depois. Aqui eu tô falando de média. Inclusive, ó, você pode perceber aí que eu coloquei aqui com 3 meses da sua consultoria funcionando de forma séria, profissional, do absoluto zero, começando a estudar tudo certinho do zero, arrumando o que você já fez errado, ou começando mesmo do zero algo que você nunca fez. Coloquei que em 3 meses você vai estar conseguindo aí com a sua consultoria R$ 4.000. Eu tenho alunos do meu curso RHC, do curso RH Consultor, que em menos de 3 meses, que em 2 meses, 1 mês e pouco, que essa turma é de abril, então tem aí 2 meses. Já estão tirando R$ 4.000 e indo aí para os seus 6 mil. Então, antes dos 3 meses já conseguiram isso. Mas isso é aonde eu falo, né? Depende de você. Essa é a beleza, né? A beleza de ser empreendedor, que foi um dos pontos que me chamaram a atenção para tomar essa decisão de largar meu emprego fixo, que eu ganhava muito bem, que eu estava muito bem, para ser consultora. É saber que eu estou no controle. Quanto mais eu me dedico, quanto mais eu enfio a cara nos estudos, quanto mais eu invisto no meu negócio, quanto mais eu realmente coloco energia de fazer as coisas da forma certa, que eu espanto a minha preguiça e falo, eu vou fazer certinho. Quanto mais eu faço isso, mais eu ganho. Mais frutos eu colho. Quanto mais eu planto sementes boas em terra boa, no tempo bom, mais eu colho também frutas melhores, mais doces, maiores. Entende o que eu quero dizer? Então, é importante você entender que também não dá para esperar um milagre sem fazer nada. Não dá para esperar algo cair no seu colo sem você estar disposto a de verdade se dedicar a isso, a fazer isso acontecer, a fazer a sua parte. Inclusive, a importância de metas é tão grande que eu e os meus alunos, a gente acaba sempre fazendo aqui tudo em volta desses marcos. Então, o primeiro marco que eu falo para eles, olha, para você ser uma consultoria bronze, e aí você que está aí me escutando, também pega esses marcos para que você consiga se estimular, sempre estar de olho no próximo marco. Então, ao invés de eu estar de olho lá na frente, eu estou de olho no meu próximo passo.
Porque isso me faz focar. Agora o meu próximo passo é esse. Eu cheguei no próximo passo, agora o meu próximo passo é esse. Isso me dá energia para focar sempre no que eu preciso fazer para andar mais um passo. O primeiro marco é conseguir o seu primeiro cliente dentro do método. Fazendo tudo certinho, o seu primeiro cliente é o seu primeiro marco. Já significa que deu certo a metodologia, já significa que algo está acontecendo, que você está conseguindo começar a colher seus frutos. E aí a gente vem para o segundo marco, que é o faturamento de 4.000 por mês. Depois a gente vai para o terceiro marco, que é 6.000. Depois o quarto marco, que é 8.000. E depois o último marco, que é 10.000. Inclusive a gente chamou aqui as consultorias, né? Nós temos aluninhos consultorias bronze, platina, consultoria prata, consultoria ouro, consultoria black, que é justamente aí esses nomes que nós carinhosamente demos para que os alunos consigam se reconhecer no seu marco e entender qual é o seu próximo passo. E isso é importantíssimo para a nossa vida. Sempre a gente ter clareza de realmente qual é o nosso próximo passo. Além disso, uma coisa que eu gosto muito é ter controle sobre o que eu faço. Vocês perceberam que eu falei muito sobre essa diferenciação na entrega do serviço, de sempre entregar um serviço com base na gestão de pessoas por competências, sempre com um diferencial. E esse ponto que eu quero dizer para vocês isso me deixa feliz de saber que eu posso chegar dentro daquela empresa e executar um serviço que vai me deixar orgulhosa. Diferente de muitas vezes quando a gente trabalha CLT, a gente não tem essa oportunidade de fazer exatamente o que a gente sabe que é necessário fazer, que é preciso fazer todas as etapas que a gente sabe que são necessárias. Nem sempre a gente tem essa oportunidade. No seu negócio, não. Você vai vender para o seu cliente já da forma exata que você sabe que você tem que fazer. E isso te dá a motivação de saber que você está dando para o seu cliente aquilo que você acredita que realmente é o melhor para ele. E isso para mim hoje é algo que me deixa completamente feliz de executar serviços que eu sei que são o melhor que esse meu cliente poderia ter acesso. Por isso eu não entendo consultorias que acham que fazer um trabalho mais rápido ou meia boca é melhor para elas. O meu foco não é o dinheiro, é fazer o máximo que eu posso fazer com o meu cliente e o dinheiro ele vira uma consequência maravilhosa que corre atrás da gente quando a gente não tá correndo atrás dele, quando a gente tá correndo atrás de um propósito, quando a gente tá correndo atrás de algo que de fato faz diferença. Então, eu espero que esse seja o seu caso. Se for, você tá aqui começando, engrenando na profissão certa e do jeito certo. É assim e é isso que eu desejo pra você. E é isso, tá bom? Muito obrigada. Beijo no coração de vocês.